Meu nome é Patrícia Martins da Silva e este é um trabalho realizado para o desenvolvimento de um jogo educativo para melhorar aspectos da cognição matemática, feito no programa de mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de Alagoas. É um trabalho desenvolvido na disciplina didática da matemática francesa e cognição matemática, com o objetivo de elaborar um jogo didático que auxilie no desenvolvimento de aspectos da cognição matemática, contribuindo para a compreensão de conteúdos matemáticos na educação básica, considerando quando pertinentes contextos interdisciplinares. Com a competência geral da BNCC 2, que é exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Essas são as competências específicas da Nacional Comum Curricular de Matemática. Etapa escolar, ensino fundamental, anos finais, que é o 7º ano. Habilidade 29, resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de grandeza inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outras áreas de conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. Competências específicas, desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Essa é a competência 2. A competência 6 é enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e situações, gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos como fluxogramas e dados. Como um trabalho interdisciplinar, a habilidade abordada também será da física. A habilidade 1 da competência 3. Essa habilidade implica a vivência da investigação científica, aproximando-se do percurso da ciência na construção de teorias e na construção do conhecimento científico, bem como reconhecendo a aplicação do conhecimento científico como possibilidade de transformação social na resolução de problemas de seu entorno local e em nível global. A física contribui no desenvolvimento dessa habilidade com a investigação por meio de experimentos e coletas de informações. A análise da precisão das medidas realizadas e a determinação das variáveis envolvidas são práticas científicas que podem ser desenvolvidas. O objetivo do jogo educativo e aspectos da cognição matemática que poderá melhorar. O objetivo do jogo é fazer a introdução do conteúdo de velocidade média a partir do conhecimento sobre razões, brincando com a mudança de trajeto do carrinho. Os aspectos da cognição matemática que o jogo poderá melhorar é estimular a memorização dos números na memória de curto prazo, ligada à informação visual e espacial, e também estimular a reflexão, a imaginação e a criatividade. As informações sobre o jogo educativo são: nome do jogo, pista de passeio, um carrinho com direção imprevisível. Ano escolar para o qual será aplicado, 7º ano. Tempo estimado de execução do jogo, aproximadamente 3 minutos por dupla. Informações sobre o jogo educativo. Nome do jogo, pista de passeio, um carrinho com direção imprevisível. Ano escolar para o qual será aplicado, 7º ano. Tempo estimado de execução do jogo, aproximadamente 3 minutos por dupla.
Quantidade de jogadores, 2 grupos, com 2 jogadores por partida. As peças do jogo são cartolina guache, pista impressa e carrinhos de brinquedo. E também um dado que será confeccionado. Informações sobre o jogo educativo. Nome do jogo: pista de passeio. Um carrinho com direção imprevisível. Ano escolar para o qual será aplicado: 7º ano. Tempo estimado de execução do jogo: aproximadamente 3 minutos por dupla. Quantidade de jogadores: 2 grupos, com 2 jogadores por partida. Peças do jogo: uma cartolina guache, uma pista impressa, carrinhos de brinquedo e um dado. Essas são as fotos das peças do jogo. Nós temos aí a cartolina guache, que é a nossa base. Temos uma pista impressa, com alguns destinos recortados e colados. Destinos, por exemplo, a casa, a praça, a escola, o shopping e a praia. Junto desse jogo está à esquerda um quadrado com as informações das distâncias em metros. Por exemplo, da casa para a praça, 10 metros. E assim por diante. Ao lado está o dado, eu coloquei aí 3 lados que tem. Por exemplo, o primeiro, você tem direito de escolher o próximo destino. Hora de relaxar na praia. Vá para a praça conversar com os amigos. Esses destinos serão determinados conforme o aluno for jogando esse dado. Regras do jogo educativo. A turma deve ser separada em 2 grupos concorrentes. Cada partida deverá ser feita em dupla com o componente de cada grupo, que deverão jogar o dado 3 vezes alternadamente. O carrinho sempre partirá de casa. Sempre que o carrinho mudar de seu destino, a distância, que está descrita no próprio jogo, deve ser somada mentalmente. Vencerá o jogador que obtiver o maior valor da velocidade média, desde que o cálculo esteja correto. Então, esse jogo ele pode ser bem adaptado. Porque, por exemplo, a regra é que o aluno jogue o dado 3 vezes, ou a dupla joga esse dado 3 vezes alternadamente. Mas essa quantidade de vezes pode ser aumentada, pode ser 4, 5 ou mais vezes. O carrinho, ele sempre partirá de casa, e esse destino mudará conforme o aluno for jogando o dado. E quando ele for jogando o dado e o carrinho mudar o seu destino, ele vai ver no jogo, que está descrito a distância, e ele vai calculando, somando mentalmente essas distâncias. Quando ele somar as 3 distâncias, o professor irá anotar essa distância total, e ao final do jogo, o professor irá conferir com esses alunos quanto foi a velocidade média de cada um, ou seja, como o professor estará cronometrando essa distância, ele vai ter o dado da distância percorrida e do tempo que o aluno levou para fazer esse trajeto e também para fazer o cálculo. E assim ele terá a velocidade média. Vencerá o jogador que obtiver a maior velocidade média. Só que ao final do jogo, vencerá o grupo que tiver o maior número de alunos vencedores. Essas são as fotos da execução do jogo educativo que eu fiz em sala. E aqui as considerações finais. Recomendações. A turma deve ser dividida em 2 grupos. Durante a execução do jogo, o professor deve acompanhar os alunos verificando como estão desenvolvendo as jogadas e como lidam com conhecimento matemático e conhecimento interdisciplinar e as dificuldades que apresentam. Após a execução do jogo,
O professor deve sistematizar o conteúdo matemático que esteve presente no jogo e verificar a percepção dos alunos acerca do jogo. Se contribuiu para a aprendizagem do conteúdo matemático, se tiveram dificuldades, se conseguiram estabelecer relações interdisciplinares, entre outros. Então, o professor irá verificar se os alunos eles estão tendo dificuldades, auxiliar quanto a isso. Depois discutir com os alunos se eles usaram de estratégia, por exemplo, para percorrer um caminho maior quando teve a oportunidade, ou se, ao contrário, ele pegou o caminho menor e não pensou, não teve a estratégia de ter escolhido o caminho com a maior distância, pensando em vencer o jogo. E também é muito importante que o professor sistematize esse conteúdo para que o aluno assimile e retenha esse conhecimento na memória de longo prazo. É isso. Obrigada.